episódio do IBDA Podcast, em que nós recebemos o Dr. Igor Gomes Rocha, diretor administrativo de Itaipu Binacional. Dr. Igor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos, a todas. Eu que agradeço a oportunidade, Raquel. É uma alegria ter o senhor no IBDA Podcast, que está sendo gravado durante o 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. Conta pra gente um pouco se é a primeira vez que vem ao Congresso, se já sabia do IBDA, qual é a sua relação com o IBDA? Sim, eu conheço já de longa data. Eu sou daqueles que me decidi rápido. Na faculdade só lidei com direito administrativo, estágio foi só direito administrativo, advocacia foi só direito administrativo, mas eu estava um bom tempo sem vir no Congresso Brasileiro. Se eu não me engano, meu último foi o de Florianópolis, acho que já tem uns 6 anos. 6 anos, talvez, algo assim. Então, fui orientando do professor Emerson Gabardo, que já foi aqui também da diretoria. Agora eu entendi melhor. Então, sou de longa data aí do público. Só que de uns tempos para cá, acho que muito pelo acesso que a gente tem no direito administrativo ao tema das políticas públicas, eu fui migrando um pouquinho. Então, hoje eu sou convidado porque eu sou ligado, mas eu sou um pouco menos do direito administrativo e mais da administração pública mesmo. E exatamente por estar na administração pública e cumprindo agendas estratégicas, buscando interação do setor de energia elétrica com outros países, o senhor participou do IWPP 24 no México, em que o senhor apresentou um trabalho sobre práticas de construção mais sustentáveis no Brasil. E aí eu quero perguntar, fala um pouco dessas relações internacionais. Quais impactos já é possível perceber para o seu trabalho tão recente? Sem dúvida. Eu sou membro da Associação Internacional de Políticas Públicas e esse foi o workshop que aconteceu em 2024 em Guadalajara. O que é a nossa ideia um pouco? E eu acho que, estando na Itaipu, ainda hoje a maior produtora de energia limpa do mundo, nos dá acesso a alguns espaços também. A Itaipu tinha um problema quando eu cheguei lá há 3 anos. Quando ela foi construída, foi preciso levar e construir muitas casas para atrair mão de obra para a cidade. Só que isso foi na década de 70, década de 80. Então, quando eu chego lá, há uma imensidão de casas vazias dessa mão de obra lá. Então, a gente decidiu realizar leilões, vender esses imóveis para que a gente focasse em outras questões de ser menos uma imobiliária e fizemos um compromisso com o Conselho de Administração da empresa. Todo o dinheiro arrecadado seria transformado em projetos sociais. E o primeiro deles foi esse projeto que a gente chama de moradias. Então, nós identificamos uma comunidade em Foz do Iguaçu que sofria com mudanças climáticas. A cada cheia, eles perdiam tudo, perdiam a casa, estavam morando numa área de proteção permanente. Então, vamos dar direito à moradia para essas pessoas. Só que a gente não pode mais discutir políticas públicas dissociado das mudanças climáticas, dos gases de efeito estufa. E era um estudo nosso sobre quais são os setores hoje que mais produzem gases de efeito estufa. E é a construção civil. É o concreto, sobretudo, é o cimento. Então, a gente pesquisou, a gente envolveu a Universidade Federal de Integração Latino-Americana, a UNILA, trouxemos pesquisadores, de assistente social a engenheiro, arquiteto, e pensamos num projeto que, além de dar dignidade para essas pessoas, também dialogaria com o meio ambiente e sustentabilidade. Então, essas casas são feitas com uma técnica que utiliza madeira, é praticamente zero resíduo, e ao invés de emitir carbono, esse material com que as casas são construídas, ele captura carbono. Então, a gente está até tirando carbono do meio ambiente. A gente, inclusive, tem um primeiro lote de 52 casas que vão ser entregues a essas famílias agora, no mês de outubro. E o que é a nossa intenção? Chamar a atenção. Toda a parte do projeto, todos os artigos produzidos, o material levantado, é para ser compartilhado com prefeituras, com o governo do estado, porque eu acho que a gente tem um pouco esse poder de arraste. Com certeza. As grandes empresas, quando uma Petrobras toma uma decisão ousada, quando uma Itaipu toma uma decisão ousada, a gente põe o holofote, a gente consegue atrair um tipo de atenção. Então, isso já está acontecendo. Ontem, vou dar em primeira mão, eu vinha para cá para o podcast, ontem já soubemos que mais um município vai ter esse mesmo projeto nosso. Outras famílias que estão numa área de alagamento, etc., vão receber casas que são feitas com esse material tecnológico sustentável, que é a cidade de Castro, no interior do Paraná também. E a gente já tem uma apresentação prevista
para a Companhia de Habitação do Paraná, o Estado de São Paulo já está fazendo isso no litoral. Então, acho que é um pouco isso, né? Levar tudo que a gente tem. A lei brasileira já avançou, a lei de licitações já fala em inovação, já fala em sustentabilidade. O que a gente está precisando é de alguns casos concretos que a gente tem trabalhado para isso. A ideia de sustentabilidade hoje é algo em relação a que todos nós temos contato, comentamos na área jurídica muito mais, mas é curioso que eu ainda percebo uma visão restritiva em relação à sustentabilidade. Quando se pensa em sustentabilidade, se pensa em meio ambiente apenas. Sim. E eu não resisto em indagar quais são os aspectos de sustentabilidade mais relevantes em projetos de alto impacto e custos, como os que são desenvolvidos por empresas como Itaipu. E aí eu dou a dica, operacionalizar sustentabilidade social como esse projeto, sustentabilidade econômica, digital, é uma realidade no Brasil, em grandes empresas que não são exatamente a Petrobras e Itaipu? Olha, a gente não pode fechar os olhos para uma diferença entre as empresas públicas e as empresas privadas. As empresas públicas, como a Itaipu, seja ela estatal, seja de economia mista, a gente ainda tem um poder e também um dever de fazer um pouco diferente e trabalhar num trabalho até de convencimento das empresas privadas. É do nosso modelo, é da nossa Constituição, a garantia que essas empresas operem e visem ao lucro, sobretudo. Então, a gente tem tentado fazer esse trabalho de dar demonstração de que a sustentabilidade também será interessante enquanto negócio para essas empresas. Eu vou dar alguns exemplos. Para Itaipu, a nossa matéria-prima é a água. A água vai passar pela turbina, vai gerar energia, vai chegar na casa das pessoas. Eu tenho produtores, sobretudo de suinocultura, no entorno do reservatório, do lago, que jogavam esses dejetos no lago de Itaipu. O que a gente precisa debater com eles? Isso é ruim para o meio ambiente, isso é ruim para Itaipu, porque a qualidade da água afeta a nossa produção de energia. Nós discutimos e construímos uma planta que vai reaproveitar dejetos da suinocultura para produção de biometano, e esse biometano pode abastecer carros movidos a gás. Isso é sustentabilidade ambiental, mas isso é uma sustentabilidade que se prova em planilhas, que é o que a empresa privada precisa. Quando a gente começar a envolver um pouco mais o pensamento da sustentabilidade social, da sustentabilidade ambiental, mas sustentabilidade econômica nos grandes debates, a gente vai conseguir avançar. Você vai ter empresas como a ArcelorMittal aqui, que inclusive tem representantes aqui no Congresso, Sim. que estão falando em plantio de florestas. Por quê? Porque eles acharam modelos de negócio em que eles conseguem proteger o meio ambiente e gerar resultado para os seus acionistas, etc. Acho que o grande desafio nosso, e aí a gente coloca muito o direito administrativo, o direito econômico, o direito empresarial, como parceiros, né? Ajudar a repensar o nosso modelo de contrato, as nossas cláusulas contratuais, porque acho que é possível a gente atingir resultados em ESG, melhor governança, melhor investimento social, melhor retorno financeiro e proteção ambiental, se todo mundo estiver no mesmo barco. Quando a gente ainda tiver esse pensamento restritivo de que eu vou fazer isso, mas se eu fizer isso com um produto verde, vai ser mais caro, a gente reduz um debate riquíssimo a um tema muito pequeno, né? Eu acho que uma empresa geradora de energia como Itaipu tem exatamente esse papel de ampliar o debate. E tem um papel, com isso, fundamental no objetivo de transição energética mais sustentável no país. Em se tratando de regulação de mercado de carbono, muito estimada atualmente, quais são as suas expectativas e considerações sobre esse mercado para o Brasil? Olha, aqui eu preciso separar a conversa em algumas coisas distintas. A primeira, eu acredito que quando a gente fala dos nossos compromissos de redução dos gases de efeito estufa, de novo, a gente tem que se valer do nosso tamanho. A gente brinca que Itaipu é um transatlântico. Então, às vezes é difícil você mudar o rumo um pouco do transatlântico, mas quando você consegue mudar, você gerou onda no entorno inteiro, às vezes você até vira uns barquinhos no meio do caminho. Quando a gente bate o martelo e diz que, a partir de agora, toda a frota de Itaipu vai ser descarbonizada, vamos migrar para carros elétricos, vamos migrar para carros híbridos. Eu estou dando um recado.
As empresas vão ter que melhorar a sua produção de veículos, elas querem fornecer para a Itaipu. Se eu falar que eu só vou comprar papel de origem certificada, de origem de florestas plantadas, papel reciclado, eu dou um recado. Então, acho que a gente tem que utilizar isso, né? O nosso poder de compra é capaz de influenciar todo o setor privado. Agora, o mercado de carbono propriamente dito, eu acho que o Brasil é um grande protagonista internacional nisso, mas a gente demorou um pouco. A lei que regulamenta o mercado de carbono do Brasil é do segundo semestre de 2024. Acho que tem um ano. Ainda faltam algumas normativas de regulamentação. Há uma previsão de criação de um órgão que vai certificar e trabalhar um pouco mais nessa regulação. Há alguns anúncios previstos para que o Brasil faça durante a COP30. Então, eu tenho muita expectativa, mas ainda falta um pouco de papel, de coisa escrita para a gente entender como a coisa vai funcionar. Durante a COP, a Itaipu a gente já falou isso publicamente, mas na COP a gente vai detalhar um pouco mais, a nossa entrada no mercado dos I-RECs, desses títulos que são emitidos por quem produz energia limpa. Nós não visamos essa receita, o nosso métier é outro, mas quando a gente ingressa, quando a gente fala que uma empresa que produz energia limpa também tem créditos que seriam de energia limpa, de descarbonização, a gente quer provocar o mercado, talvez quem nunca tinha pensado nisso passe a pensar. Então, a gente tem tentado fazer esse papel de um pouco de divulgação. Eu até participei um pouco do debate durante a aprovação da lei, do Regulamento do Crédito de Carbono, junto com o relator, o deputado Aliel Machado, que é do PV, e de quem eu já fui assessor há muitos anos atrás. E é um pouco isso. Há uma expectativa, inclusive, de arrecadação muito grande. Sim. Pela quantidade de projetos bem feitos que o Brasil tem, pela quantidade de ações muito bem estruturadas que o Brasil tem feito, nós podemos ter muitos emissores de crédito de carbono no país. E o governo vai arrecadar com isso, né, no mercado regulado. Quem sabe a gente, arrecadando mais, consiga ter mais projetos sustentáveis, a gente consiga dar passos mais firmes, porque a gente sabe que custa dinheiro e ninguém aqui está dando uma receita de omelete sem ovos aqui. Eu acho que o Brasil vai ter dinheiro oriundo de produtos sustentáveis e, quem sabe, investir em mais sustentabilidade. A sensação que eu tenho é que é um ciclo, que você precisa começar a alimentar beneficamente. E, para isso, é preciso inovar. E o seu engajamento com instituições que promovem inovação, ciência, é bastante claro. Esse é um ramo que é compatível com a sua atuação na Itaipu e no ramo específico de bioenergia. Fala um pouco, e aí eu não digo só de novas tecnologias, inteligência artificial, como normalmente se pensa, mas em novas figuras, em novos formatos de contratação, Conta um pouco do que de inovação é possível fazer numa grande empresa como Itaipu Binacional. Agora a gente vai começar mais um podcast de 1 hora aqui, porque é o meu tema esse. Até vou mudar minha posição. Então, isso. Há quase 10 anos eu tenho sido membro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Agora, recente, a gente teve na reunião anual, que foi em Recife, ano que vem será em Niterói. A gente precisa voltar a tratar a ciência brasileira com o seu devido respeito, que ele se perdeu, sem comentários políticos, em algum período nosso recente. Acho que essa ideia do custo da universidade, do custo da pesquisa, nos prejudicou bastante. Hoje, para se ter uma ideia, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, o FNDCT do Brasil, o fundo brasileiro é menor do que de uma empresa chinesa que a gente fez uma reunião recentemente. Uma só empresa tem um orçamento maior do que o nosso Fundo Nacional. A gente ficou distante, mas eu acredito muito ainda na produção científica brasileira. E o que a gente tem tentado fazer? Conectar mais gente, valorizar mais, editais, conseguir acelerar. A gente recentemente fez um processo de aceleração de 5 empresas que utilizavam tecnologia 5G para resultados de interesse público, como segurança do trabalho, como conectividade industrial para reduzir riscos de fiscalização e etc. Eu acredito muito que a ciência brasileira, e aí eu estou falando isso pouco menos por achismo e muito mais, inclusive, por dados. A gente tem um modelo atípico em comparação com vários outros países. 98%, 97% da produção científica do Brasil vem de instituições públicas.
né? São as universidades públicas, são os institutos de pesquisa públicos, as fundações públicas. A Itaipu, que não recebem investimento. Imagine se recebesse. A Itaipu, por exemplo, acho que pouca gente sabe, mas parte dos royalties produzidos na energia vai para o FNDCT. Então, a gente, além de investir em projetos, a gente também passa dinheiro limpo para o Fundo Nacional de Pesquisa. O mesmo Brasil, que ainda engatinha para discutir temas, às vezes, como vacina, que pareciam óbvios, é o país que tem pesquisas sobre, agora na UFRJ, pesquisa para salvação de pessoas que por conta de acidentes, se tornaram paraplégicas. Sim. Uma pesquisa brasileira está devolvendo movimento. Isso é só para inovação no mundo. Inovação no mundo. Energia. O Brasil tem, possivelmente, um dos maiores números de produção científica a respeito de energia solar, de energia eólica. A Petrobras investe pesadamente em novos estudos de descarbonização. Às vezes, os próprios combustíveis fósseis, como fazer com que mesmo a exploração dos combustíveis fósseis tenha um efeito menos desgastante para a atmosfera. A Petrobras é a maior detentora de patentes do Brasil, um dos maiores centros de pesquisa do mundo, o CENPES. Então, acho que a gente tem um potencial muito grande. O que está faltando? Um pouco mais de estabilidade, né? A gente não pode depender de, a cada ano, saber se vai ter orçamento ou não para pesquisa. Tem paciência. A gente tem pesquisa que leva 5, pesquisa que leva 10, pesquisa que leva 20 anos. A gente tem feito um trabalho hoje de tentar criar, e eu acho que tem um papel fundamental nisso, até na ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, sim, de a gente criar cada vez mais ambientes até de compartilhamento. Eu tenho lá na Itaipu um projeto belíssimo de pesquisadores, doutores, sobre recuperação de nascentes, porque a água nos interessa, como produção de energia. Eu vou pegar todo esse conhecimento e eu vou compartilhar com a Codevasf, que no Nordeste precisa da recuperação de nascentes porque eles enfrentam a seca. Sim. Eu tenho pesquisadores na Amazônia que podem nos ajudar com outros assuntos no Rio Grande do Sul, para evitar novas enchentes, etc. Então, acho que a gente precisa ter mais projetos nacionais de integração da ciência brasileira. Nisso eu sou defensor. A SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, para você ter uma ideia, ela é mais antiga que o Ministério da Ciência e Tecnologia. A sociedade civil organizada em compartilhar ciência existe antes de um Ministério da Ciência e Tecnologia no Brasil. Então, acho que a gente tem muitas iniciativas. É um país que nos entusiasma quando a gente roda aí e vai conhecer um pouco. O Brasil tem os 2 maiores eventos de inovação e ciência da América Latina, que é o Encontro Anual da SBPC e o que aconteceu agora, dias atrás, que é a Semana da Inovação da ENAP. São os 2 maiores eventos de ciência e tecnologia da América Latina. A gente é protagonista e eu acho que a gente vai ser protagonista especificamente nesse tema, transição energética. Que país tem o que a gente tem? Uma matriz limpa. O Brasil, mais de 90% da energia do Brasil é produzida de forma limpa. Nós já somos o melhor índice de todos os países do G20. A gente tem pesquisadores falando nisso. A gente está criando cursos de engenharia voltado para energias renováveis, curso de transição energética. A gente precisa inserir isso na mentalidade de todas as outras profissões. Eu quero que o técnico em edificações saiba que o concreto é mais poluente do que, às vezes, o aço ou a madeira. Se a gente conseguir integrar o nosso pensamento científico que a gente tem com o setor produtivo, ninguém segura esse país, não, eu acho. Eu escuto o senhor falando e eu consigo perceber claramente que os cientistas, os pesquisadores se organizam bem e absorvem bem tudo que é relativo à inovação e que é produção científica e precisa ser partilhado. Eu não tenho essa mesma sensação entre nós, os juristas. Como é que a gente faz para trazer para jovens publicistas, porque eu tenho muita esperança nas novas gerações. Eu brinco e já falei mais de uma vez recentemente, a base vem forte. Como é que a gente contamina os jovens publicistas? Quais meios a gente pode fazer para impactar? Aliás, o podcast é um pouco isso. É a tentativa de trazer essa ideia. E aí eu gostaria de ouvi-lo, porque eu sei que tem muita experiência na área.
Tem, olha, o podcast, um evento como esse, desse porte, serve muito para isso. Você traz gente do país inteiro, você tem que conhecer as pesquisas que estão sendo feitas por outras instituições. Eu acompanhei um pouco aqui dos comunicados científicos do evento. Tem muita coisa boa e, historicamente, a gente tem que se valer de um pouco do perfil do acadêmico de direito, que ele já é alguém que opina em muitos assuntos diferentes, né? A gente acha que a gente opina sobre tudo. O direito ocupa espaços importantes do Ministério da Economia, da Fazenda, tem no Ministério da Saúde, tem no Ministério da Educação. Você vai ver, sempre tem pessoas oriundas do direito. Eu estou na energia, eu sou oriundo do direito administrativo. Então, eu acho que a gente já tem um potencial nisso. O segundo ponto, eu acho que já está acontecendo uma virada de chave, que para uns preocupa, mas vamos ver o copo meio cheio aqui. Hoje há um crescimento do número de bolsas, de projetos para o curso de Direito. O crescimento hoje, a taxa de crescimento, é maior do que as bolsas para o STEAM, né? O Science, Engineering, Tecnológico e Matemática. Então, hoje, as áreas técnicas estão lutando mais por bolsa até do que direito. Então, tem oportunidade. O que a gente precisa? Olho vivo. Você tem que acompanhar editais. A gente tem muita fundação divulgando edital de pesquisa. A COP no Brasil gerou uma imensidão de oportunidades. Você tem organismos da ONU contratando. Eu, por exemplo, nessas eu já monitorei, eu já fui pesquisador de um projeto do PNUD para rediscutir, inclusive, que agora recentemente virou a lei do ECA Digital. Lá atrás foi um projeto do PNUD que contratou também pesquisadores do direito. No meio ambiente, a litigação climática virou um tema do momento. Eu sou membro da LACLIMA, a Associação Latino-Americana de Advogados em Mudanças Climáticas. Então, eu acho assim, tem oportunidade, tem que estar mais atento. Eu acho que essas pessoas hoje, os mais jovens, estão expostos à rede social, seguir páginas. A FINEP, que é a executora do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia do país, ela nunca teve tanto recurso e ela nunca teve tanto edital publicado no intervalo de 24 meses. Então, a gente vive um boom de investimento. Então, acho que a primeira coisa que eu gostaria de dizer é informem-se. Acho que os empolgados que têm com esses temas de transição energética, de descarbonização, inovação, como a gente estava falando, a lei brasileira mudou drasticamente. A gente tem aqui muitos grandes professores renomados, mas que não viveram, quando talvez estiveram na faculdade, momentos como esse de uma profusão de... A lei de licitações foi alterada para ter mais mecanismos de contratação de inovação. A lei de startup criou uma nova forma de contratação de inovação. É um tema de direito administrativo. O Código Brasileiro de Ciência e Tecnologia. Então, assim, nós, profissionais do direito, temos hoje uma ferramenta que poucos profissionais têm. A gente tem a capacidade de interpretar essa quantidade de leis, esse novo arcabouço que foi feito, tanto para o meio ambiente quanto para a ciência e tecnologia. Então, são profissionais que são necessários em vários setores. Tem empresa hoje contratando, tem programas de bolsa, tem INEP, tem a Fundação Konrad Adenauer, tem publicado editais e iniciativas porque ela precisa de jovens que se dediquem à pesquisa sobre novos normativos, sobre como a gente vai utilizar a nossa força institucional para mudanças de verdade. Então, acho que a empolgação, muitas vezes, a gente sabe, depende também da oportunidade. Você ficar pensando por conta própria e só escrever nas suas redes sociais que você gosta do tema é uma coisa. Ter alguém querendo que você escreva, te pagando por isso, eu tenho certeza que vai empolgar um pouco mais. Então, eu aposto que uma boa fuçada em redes sociais, em LinkedIn, nos grandes portais, acompanhar os portais do governo, das grandes instituições, como eu estou falando, acompanhe lá também a página da SBPC, você vai ver muita oportunidade. Tem muito evento, tem muito edital, tem muita bolsa. Qual seria a habilidade que as pessoas que querem se implicar em sustentabilidade, ciência e inovação precisariam manter no foco?
numa palavra, numa frase, em um raciocínio resumido, Tá. o que seria aquilo que seria o cerne do coração de um administrativista que quer trabalhar com isso para fazer a diferença no mundo? Tem uma frase que virou até o título de um estudo se não me engano, do IPEA, acho que alguma coisa assim, se não me engano, que era: para inovar, por mais contraditório que seja, para inovar você precisa de burocracia. Tem muita gente que tem ideias maravilhosas, mas não tem condição de sentar, transformar num projeto, ler um edital, entender os requisitos, submeter a proposta para que aquilo seja aprovado e financiado. Quem tem isso? O estudante do direito. Quem mais que tem o estudo da burocracia em todos os cursos do Brasil? É o estudante do direito. Então, a gente, desde o primeiro ano do curso até o último, a gente está lendo lei, lendo normativo, entendendo um pouco não só a administração pública brasileira, mas como funcionam outras instituições, o judiciário, etc. Então, essa habilidade a gente vive hoje. Estou falando agora como governo federal de novo. Sim. Eu posso citar aqui para vocês 10 editais ou oportunidades em que o dinheiro sobrou, o recurso sobrou, porque não recebeu propostas suficientes, porque não conseguiu executar propostas suficientes. Um exemplo, eu sei que era para ser rápido, mas um exemplo. A gente teve recente um edital, né, do Ministério de Minas e Energia, do nosso setor, para eficiência energética de edifícios públicos. Então, uma própria universidade, aqui a Universidade Federal de Minas Gerais, gasta uma fortuna com energia. Ela precisava de projetos de eficiência energética. Ou seja, eu vou colocar placas solares, eu vou reduzir meu custo nisso, eu vou reformular o meu modelo de janelas, eu vou trocar por equipamentos mais modernos, etc. Tinha engenheiro, às vezes tinha gente interessada em fazer e não conseguiram protocolar os projetos e faltou. O que faltou? Pessoas que conseguem pegar esse edital, ler o edital, escrever o projeto, a fundamentação, a legislação que permitiria isso, a inter-relação que tem, às vezes, com a legislação municipal, a legislação estadual, a legislação federal, para você defender o projeto e receber o recurso. Então, assim, hoje, um aluno bem informado, que esteja lendo essas oportunidades, esteja lendo o que está acontecendo de novo. Toda semana tem, às vezes nem é bom, né? Mas toda semana tem lei nova nessas áreas. Bem informado e disposto a enfrentar essa burocracia que nem todo mundo tem capacidade, às vezes o engenheiro não tem, às vezes o arquiteto não tem, eu sei que o publicista ou o acadêmico de direito tem, porque é o que eu faço. A minha capacidade, minha paciência que eu tenho para enfrentar uma pilha de documento é o que conseguiu a gente colocar projetos como esse na frente, como casas sustentáveis. Ouvi-lo me faz pensar, a técnica não aprisiona. A técnica liberta e indica o caminho. Perfeito. Eu gostaria muito de agradecer por trazer esperança, por trazer incentivo para que a gente continue caminhando nessa estrada que é absolutamente essencial para o crescimento do país. Olha, contem comigo para esses espaços. Eu acho que eu falo muito isso, a gente tem esse papel. Tem esse papel, porque quem já viu acontecer, quem tem oportunidade, hoje eu estou tendo uma oportunidade, eu já não tive ela, né? E ela pode ser breve. Enquanto eu tiver essa oportunidade de estar numa posição em que a gente tem acesso a recurso, tem possibilidade de colocar projeto na rua, a gente vai envolver acadêmico, a gente vai envolver pesquisa para que isso se reproduza. Só faz sentido para mim se depois de mim outros 10, outros 20 também fizerem. A gente fez isso com CREA para divulgar a bolsa para engenheiros, a gente fez isso com assistente social para acompanhar projetos de habitação. A gente quer acadêmico, a gente quer porque a gente precisa dar um saculejo aí, uma mexida boa para que não seja um Igor, não, sejam 10, 20, 30 que tenham essa oportunidade lá na frente e passem a replicar. Muito obrigada, doutor Igor. Eu que agradeço o espaço. Você não perca o próximo episódio do IBDA Podcast. Aqui a gente dá voz a quem tem o que dizer e que inspira, faz, realiza e torna o Brasil um país que realmente vale a pena investir. Muito obrigada, até a próxima.